Welcome to Smart in the City, the Babel podcast where we bring together top actors in the smart city arena, sparking dialogues and interactions around the stakeholders and themes most prevalent for today's citizens and tomorrow's generations. I am your host, Tamlin Shimizu, and I hope you will enjoy this episode and gain knowledge and connections to accelerate the change for a better urban life. Smart in the City is brought to you by Babel Smart Cities. We enable processes from research and strategy development to co-creation and implementation. To learn more about us, please visit the Babel platform at babel-smartcities.eu. Welcome back to another episode of Smart in the City. This is a special episode that will be done in Portuguese by my colleague Jorge, who works as a senior smart city advisor at Babel. We want to reach people across different regions, so don't be surprised when you see different languages popping up. Without further ado, I hand the mic to Jorge. Bem-vindos ao Smart in the City. Eu sou o Jorge Coelho, o vosso anfitrião para este episódio, em português é o terceiro. Hoje estamos sentados no dia seguinte ao Fórum da Liderança e Inovação Urbana, em Istambul, num lugar inspirador para ver como a transformação digital se está a cruzar também com os tópicos climáticos. Hoje estamos a dedicar algum tempo ao clima e ao ambiente. Sem mais demoras, gostaria de apresentar Dalila Sepúlveda, diretora do Ambiente e Sustentabilidade do município de Guimarães, naturalmente em Portugal. Temos aqui um pequeno teaser, que é habitual nos outros podcasts também, e colocamos aqui uma pergunta, um desafio aqui à Dalila. Se Guimarães fosse um animal, que animal seria e porquê? Escolher só um animal para Guimarães é difícil, porque Guimarães tem muitas alterações, mas eu diria que seria uma abelha. Uma abelha porque poliniza e consegue replicar a sua polinização em todo o lado. E é essa a ideia que nós queremos de Guimarães, que seja um foco de experimentação e depois de replicação. Por isso eu diria mesmo que era uma abelha. Boa. E portanto, imagino uma abelha que vai além do município, não é? Certo, certo. Boa. Para lá. Muito bem. Mas que dura mais que uma abelha. Sim, tem uma comunidade. Certo. Boa. É uma boa ideia. Muito bem, então agora um pouco sobre si. Qual é que é a sua formação e o que levou ao seu papel atual? Eu iniciei os meus estudos como engenheira do ambiente já há muitos anos, há mais de 25. Depois acabei por ingressar no município de Guimarães em 1999, faz agora 25 anos. E achei que em 2013 que necessitava de ter mais conhecimento e fui tirar mestrado também em Engenharia e Gestão Ambiental e em 2017 iniciei o doutoramento na Universidade do Minho em Gestão e Tratamento de Resíduos, porque essa era a área sempre que eu gostava muito de trabalhar. Acabei o primeiro ano, acabei os estudos avançados e neste momento estou a ingressar outra vez para acabar a tese, já que tenho mesmo que acabar. Boa, muito bem. Então em 99 também foi aquele ano ali antes da capital do Porto, não é? Sim, em 99 o Porto foi capital europeia da cultura em 2001 e nós fomos património da humanidade. Guimarães foi considerado património da humanidade em 2001. Por isso, de facto, eu entrei para o município de Guimarães numa fase de mudanças grandes, quer ao nível da cultura, quer ao nível depois Guimarães foi em 2012 capital europeia da cultura, depois foi a cidade europeia do desporto e temos tido vários prémios e distinções, por isso eu costumo dizer que vou trabalhar todos os dias bem disposta. Então foi uma abelha que está a correr bem. Exatamente, continua exatamente. A polinizar. É bem. Isso. Muito bem, para aqueles que não estão ainda familiarizados, pode dar-nos a conhecer uma visão geral do percurso ambiental de Guimarães até à data? E também quais são os principais desafios e oportunidades neste domínio à medida que se aproxima desta distinção espetacular para o país, a Capital Verde Europeia de 2025?
Guimarães iniciou cedo. Guimarães foi dos primeiros municípios a ter engenheiros do ambiente logo em 99. Não era muito comum haver engenheiros do ambiente nos municípios e Guimarães apostou nessa área, mas ainda numa fase que tinha outras preocupações, nomeadamente o património da humanidade e mesmo a cultura, que eram as bases mais fortes da política pública do município. Entretanto, em 2013, quando o presidente da Câmara atual, Dr. Domingos Bragança, assumiu a Câmara Municipal, colocou a política da sustentabilidade como o eixo principal da sua atuação. A partir daí foi uma aceleração de processos, foi ter um conhecimento onde estávamos, e aí pedimos à Universidade do Minho para nos fazer uma análise a um plano de sustentabilidade, um master plan, para percebermos onde estávamos. E aí o Sr. Presidente da Câmara também disse sempre que gostaria de concorrer ao título de Capital Verde Europeia, gostaria de ganhar. Todos nós gostamos, e em Guimarães nós gostamos também de ganhar, mas que nem era essa a sua maior condição nem preocupação. A preocupação era o caminho que tínhamos que percorrer para percebermos dentro dos indicadores da Capital Verde Europeia onde é que também nós estávamos e onde é que teríamos que estar para conseguirmos ser Capital Verde Europeia. Em 2013 é de facto uma mudança de paradigma no município de Guimarães, na Câmara Municipal, com a sustentabilidade e posteriormente a ação climática como os dois polos principais da atuação. Muito bem. E realmente é um período grande e aconteceu muita coisa seguramente, mas perguntamos qual é que terá sido, se há algum projeto especial que se orgulhe em particular e que considera que tenha tido um impacto significativo e que lições é que tiraram daí? Em 2013... De 2013 até agora são 12 anos, mas há um projeto que o município criou, que é de facto a grande alteração para o território e para a comunidade, que foi a criação do Laboratório da Paisagem. Em 2014 foi inaugurado o Laboratório da Paisagem, que é uma associação sem fins lucrativos, em que o município tem uma posição dominante, ou seja, tem 3 pessoas no Conselho Diretivo, e depois a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes têm em cada uma delas mais um elemento. Isto foi para quê? Para associar a academia, a ciência, também ao município, ou seja, dotar todos os nossos projetos com uma forte componente científica que também ajuda e apoia a decisão. Este Laboratório da Paisagem, criado em 2014, fez agora 10 anos e nestes 10 anos revolucionou o papel da comunidade, da investigação e da sensibilização. Neste momento, e desde 2015, que foi criado o programa Pegadas, que é um programa de educação ambiental nas escolas, em que por ano, agora já fazemos cerca de 800 atividades diferentes em todas as escolas. Nós temos cerca de 95 escolas, de realçar que Guimarães é um município com muitas freguesias, nós temos 48 freguesias e temos imensas escolas, temos 95 escolas e temos uma equipa no Laboratório da Paisagem com técnicos dedicados à educação ambiental. A educação ambiental, há a investigação das linhas de água, há a investigação da poluição das linhas de água, há a economia circular, há a natureza e biodiversidade, a ação climática também, e também há uma área que é recente e também muito importante, que é a análise financeira e jurídica das próprias candidaturas e funcionamento. É praticamente uma empresa, não é bem uma empresa, mas é um laboratório do município de Guimarães, em que o município aposta fortemente na sua... E consegue manter ali um foco. Na sua gestão. Nós começamos com 3 investigadores e neste momento já temos 22 investigadores. Eu sou vice-presidente também do Laboratório da Paisagem, foi uma determinação do município de Guimarães em 2016 que eu passasse também a ser vice-presidente para haver, e a minha vereadora, a doutora Sofia Ferreira, é outra vice-presidente, e depois temos a doutora Adelina, que tem a área de educação,
que é presidente do Laboratório da Paisagem, ou seja, criar um elo de ligação entre o município e o Laboratório da Paisagem, quer político, quer técnico, muito forte. Esse, para mim, foi o grande desafio, foi a alteração. Juntamente com o Laboratório da Paisagem foi criada a estrutura de missão Guimarães 2030, que é um ecossistema de governança que envolve mais de 400 instituições. E este é outro dos passos que foi possível dar para alcançarmos este objetivo, que foi a ligação da academia, das escolas, do cidadão, das juntas de freguesia, todos. Criar uma coesão à volta da comunidade. Certo. E com conhecimento. Exatamente. E tem alguma relação com a Convenção da Paisagem? Não, okay. Não. Okay. É porque também essa vai fazer aí um aniversário. Muito bem. E relativamente à ação climática, esta requer aqui naturalmente uma adesão à comunidade e pronto, com esses o que fizeram está diretamente relacionado, claro, mas que estratégias têm sido mais eficazes para envolver precisamente os residentes, as empresas, nas iniciativas ecológicas de Guimarães? Todos os nossos planos são feitos. O que a lei diz é que os planos e os regulamentos municipais devem ter participação pública. Mas a participação pública, a maior parte das vezes, é apenas a abertura da consulta pública para os cidadãos e as instituições poderem contribuir. Nós tentamos fazer diferente. Tentamos fazer que os planos sejam feitos em co-criação com a população. Criamos workshops, criamos momentos com as várias forças, quer forças de segurança, muitas vezes, os diferentes atores locais que se juntam para determinar quais são os objetivos daquele plano e quais são as ações primordiais. E depois os técnicos, sim, fazem essa alteração. A ação climática em Guimarães levou também um boom. Nós candidatamos-nos a ser uma das 100 cidades neutras climaticamente até 2030 e conseguimos essa distinção em 2021, 2022. Conseguimos ser uma das 100 cidades com vista à neutralidade climática até 2030, em Portugal, juntamente com Lisboa e Porto, apesar de terem havido cerca de 22 candidaturas. Para nós, nesse momento, foi uma necessidade de olhar outra vez o território, olhar as nossas emissões, olhar para onde é que vamos ter que reduzir as emissões e onde é que vamos ter que atuar climaticamente. Percebemos que a maior parte das nossas emissões em Guimarães vêm do setor privado, quer da indústria, quer da mobilidade, a logística principalmente. E aí criamos o Pacto Climático de Guimarães, que era o que nos faltava no ecossistema de governança que tínhamos criado em 2013 e depois com a estrutura de missão ficou mais empoderado, ficou mais, não empoderado, peço desculpa, ficou mais fortalecido, reforçado, exatamente. E o Pacto Climático de Guimarães foi criado para estabelecer esta conexão com o setor privado. Temos neste momento cerca de 120 empresas que assinaram e subscreveram o Pacto Climático de Guimarães, ou seja, estão de acordo com as políticas municipais da Câmara para a descarbonização e para a ação climática e ajudam-nos a perceber quais são também as suas dificuldades e como é que eles próprios podem, quais são os projetos que têm e como é que eles podem descarbonizar a sua atividade. Neste momento fazemos workshops dedicados à indústria, percebemos quais são as suas necessidades, tentamos dotar com técnicos especializados para dar resposta à indústria na sua atividade e tentamos também que o Laboratório da Paisagem elabore o cálculo da pegada carbónica de cada uma dessas empresas, das que nem não têm, que normalmente são mais as pequenas e médias empresas, que nós possamos ajudá-los a fazer o cálculo da pegada carbónica, porque também muitas empresas não sabem em que ponto é que estão. Fazemos workshops de mobilidade, workshops de energia, workshops de resíduos e economia circular, e todos aqueles que também nos solicitam, nós apoiamos e fazemos workshops.
Há outro setor que também estamos a trabalhar muito neste momento, que é o setor do desporto. Guimarães é conhecido, como sabem, pelo desporto. As pessoas de Guimarães adoram o Vitória. Houve lá um encontro enorme agora há pouco tempo. Sim. Nós gostamos imenso de desporto, todos os tipos de desporto. Nós temos, acho que temos quase todas as atividades esportivas em Guimarães, quase. Acho que não devemos ter remo, porque o Rio Ave ainda não permite, mas fora isso, acho que já devemos ter quase todos. E as pessoas são muito apaixonadas pelo Clube da Terra, pelo Vitória Sport Clube. E uma forma de nós conseguirmos fazer uma ligação estreita à comunidade é através do desporto. E então utilizamos o desporto como uma spread the message, ou espalhar a mensagem. Criamos com os jogadores de Vitória, andamos com o mundo, é mesmo um mundo, um globo que nós temos, enorme, nos relevados, com mensagens, onde estão 20 ou 30 mil pessoas no estádio, e aquilo acaba por passar também. As pessoas estão bem ligadas. Exatamente. Quase todos sabem que nós somos capital verde europeia, até porque temos este meio de comunicação que tem sido muito forte. E também todos os outros clubes. Nós temos em Guimarães 55 clubes e estamos a fazer gratuitamente para cada um deles um plano de sustentabilidade, para que eles também diminuam os seus custos com energia. E inclui depois a mobilidade e por aí fora as várias dimensões. Exatamente. Okay, fazemos isso para todos os clubes. Neste momento já temos 18 planos de sustentabilidade, porque os clubes também têm que ter alguém que apoie a elaboração e que consiga armazenar os dados. E verificamos que havia uma dificuldade nos clubes em conseguir ter os dados todos para nos reportar, para nós conseguirmos ajudá-los. E criamos uma plataforma que é Desporto para a Sustentabilidade, em que todos os meses a plataforma, os clubes conseguem inserir os gastos com energia, os gastos com água, e isso depois vai fazer logo um cálculo muito mais prático e muito mais imediato da pegada carbónica depois, de cada clube. Identificam oportunidades de financiamento para depois, se calhar, fazer investimentos para otimizar? Sim, mesmo, por exemplo, para painéis solares. Okay. Onde é que, porque o setor privado também anda à procura de locais para investir para os painéis solares. Guimarães é o local onde há mais painéis solares de Portugal. E não em termos de dimensão de locais, mas em termos de quantidade de instalações. De quantidade de instalações, exatamente. E é por causa disso. Isso é excelente. Então, costumamos ouvir o win-win, e nesse caso temos um win-win-win. Yes, sim. Um win ao cubo. É isso. Muito bem, então isso é inspirador. Então, imagina, vamos agora dar aqui um salto para o turismo. Sabemos que tem de facto um papel importante na economia local, mas também sabemos que tem muitas vezes associado a um custo ambiental. No caso deste setor, como é que estão a garantir que eles não só cumprem esse objetivo, mas como até podem eventualmente ser um catalisador para a inovação, um pouco como estão a fazer com o Vitória? Desporto, exatamente. Eu devo realçar que esta nossa paixão pela sustentabilidade, pela ação climática, acaba por passar para além dos claustros do município. A Câmara Municipal de Guimarães tem uns claustros muito bonitos, e eu costumo dizer que quando nós conseguimos chegar a mais alguém, passamos os claustros. E de facto é verdade. Relativamente ao turismo, Guimarães entrou agora há cerca de 3 anos através da Zero, da agência da Associação Ambiental Zero, exatamente. Eles desafiaram-nos e nós aceitamos o desafio para tentarmos ter um município certificado zero resíduos pela missão Zero Resíduos da Europa. E fomos por aí, estamos neste processo de certificação e conseguimos termos em Guimarães o primeiro restaurante zero resíduos da Europa. É em Guimarães, já com certificação zero resíduos, que é a Cozinha, que é um restaurante que também é estrela Michelin, de facto. E conseguimos ter o primeiro hotel também certificado zero resíduos, que é o UL, que é no Centro Histórico. Ou seja,
Como é que isto acontece? Acontece através da nossa comunicação, porque nós dizemos, nós somos um município que queremos ser certificados zero resíduos. Os estabelecimentos, principalmente a hotelaria e a restauração, cada vez mais têm que atuar na área da sustentabilidade. Também temos muitos da Europa que conseguiram essa bandeira verde pela ABAI, e isto deve-se à comunicação, ou seja, é importante atuarmos pela diferença, e a restauração, neste momento há muitos visitantes que já procuram os restaurantes com uma consciência ambiental. Com uma consciência ambiental, com planos de sustentabilidade, hotéis verdes. E como é que conseguimos isso? Através também nós andamos sempre à procura também de candidaturas e de iniciativas que nos possam ajudar a implementar os nossos projetos. E fizemos o Green Tour, que foi uma formação para estabelecimentos hoteleiros e de restauração, e dotá-los com alguma formação climática, formação de sustentabilidade, que os levou também a terem estas preocupações. Ao mesmo tempo, estamos neste momento a tentar a certificação pela EarthCheck, acho eu que é assim o nome, para sermos uma cidade com turismo verde. Sim, certificada com turismo sustentável. É um processo em que o município se envolve através das suas políticas, ou seja, como é que está o município, mas depois também analisa como é que está a nossa hotelaria e o nosso turismo ao nível da sustentabilidade, que também é importante para nós termos dados. Exato. E também é importante para se conseguirmos essa certificação de turismo sustentável, ligada à nossa história, ligada à nossa cultura, é o que nos falta. E depois também alimenta essa dinâmica. Exatamente. Excelente. Muito bem, aqui em Portugal temos, quando vemos a literatura europeia e fala-se em cidades médias, se ficamos por aí, não olhamos para o número, vamos pensando nas nossas cidades ali dos 80 e tal, 90 mil, que já são muitas, mas na verdade estamos a falar de cidades para cima dos 300 mil, e portanto põe-nos aqui num patamar em que as nossas cidades afinal não são assim são mais pequeninas, e Guimarães não está entre as mais pequenas, mas obviamente ao lado das cidades europeias, essas médias, sim. Felizmente não tem aquelas populações, porque também tem esses problemas. Agora, nesse caso, como é que acha que pode se tornar como um campo de ensaio perfeito aqui para as novas tecnologias e particularmente mesmo também nas políticas ambientais, e se existem aqui projetos ou abordagens que possam ser experimentais em Guimarães que depois até podem ter aqui um efeito de replicação, e pronto, já tivemos aí alguns sinais. Guimarães de facto, tem 160 mil habitantes, é uma cidade pequena, média dimensão, pequena em relação a algumas da Europa, média em relação a Portugal, e é um território vasto, é um território com bastante tipologia, ou seja, temos uma zona urbana, temos uma zona semi-urbana, temos ainda algumas zonas rurais, ou seja, pode ser de facto um local para testar imensas soluções, quer soluções para áreas rurais, quer soluções para áreas mais urbanas, mais densas e menos densas, mais compactas e menos compactas. E todos os nossos projetos que nós implementamos em Guimarães tentamos sempre seguir uma metodologia, e que essa metodologia possa ser replicada quer no próprio concelho, quer em outros concelhos. Dou o exemplo, por exemplo, do sistema Pay As You Throw, que Guimarães implementou desde 2016. Foi o primeiro município com a implementação de uma tarifa de resíduos associada ao que se produz e não ao consumo da água, e o início foi o Centro Histórico de Guimarães, depois foi alargando numa forma radial, e agora será feito uma replicação deste projeto noutra área do concelho, e também em outros, e podem ser sempre em outros municípios. Depois há outros projetos mais tecnológicos, mais inovadores, mais smart, que quer para a mobilidade, que temos o problema de mobilidade que a maior parte das cidades tem, que é o uso abusivo do transporte individual. Quer para as linhas de água, na despoluição das linhas de água, nas descargas ilegais. Somos uma cidade histórica, mas também somos uma cidade industrial.
Por isso, todos os nossos projetos são analisados através de metodologias, são feitos relatórios e por isso podem ser facilmente replicados consoante for o território nacional europeu. Conseguirmos ser Cidade Verde Europeia e Capital Verde Europeia em 2026 foi também exatamente por uma dessas razões. Foi por sermos uma cidade idêntica a tantas outras, porque cidades com 500, 600 mil habitantes, temos as capitais, 600 mil, até 1 milhão de habitantes, não é? Mas temos tantas outras cidades que são até 250 mil habitantes e que nós podemos inspirar e que também podemos replicar deles também outros projetos para Guimarães. E dinâmicas até que eu acho que até arrisco a dizer que são perfeitamente possíveis aqui numa cidade de 20 milhões como a que estamos aqui em Istambul. Portanto, obviamente não é endereçar a cidade inteira, mas obviamente pelos bairros e por aí fora. Nós estamos a fazer no âmbito da Net Zero Cities, no âmbito da missão das 100 cidades, estamos a criamos um piloto que é o bairro C, que era o bairro da cultura, o bairro do conhecimento, porque tinha lá as universidades, tinha também a área cultural, que era o bairro da cultura, o bairro do conhecimento, o bairro da ciência, mas que agora adotamos também o bairro do carbono e o bairro circular, que é testarmos vários projetos para que esse bairro seja climaticamente neutro, seja o mais circular possível e com tecnologia e ao mesmo tempo também com inovação, mas também com projetos simples de serem implementados, como por exemplo os quiosques antigos da cidade, que infelizmente já não se vendem tantos jornais e revistas, e então vamos dotar esses quiosques de projetos de circular, ou seja, deixar esse espaço para que as pessoas, e depois até possam ensinar outras, pessoas que sabem bordar, que sabem costurar, então é transporte para o domínio do conhecimento, que sabem reparar, que sabem que sejam sapateiros, que saibam compor sapatos e que possam fazer isso num espaço, na via pública, e que possam fazer também formação para determinados núcleos de estudantes, para que estas profissões também não se percam no tempo. Muito bem, excelente, realmente é inspirador. E de facto também traz para aqui para o tema, para a discussão, por vezes não é preciso, não é tudo tecnológico, portanto às vezes é uma simples conversa, ou proporcionar momentos em que podem trocar estas competências, que já é algo que tem um efeito muito duradouro. Já falamos aqui várias vezes da capital europeia, da capital verde da Europa, e agora olhando aqui para não digo um lado negro, mas o outro lado que possas eventualmente aventar, que é que estes prémios às vezes implicam frequentemente mudanças e investimentos significativos no tecido urbano. E agora a questão que se coloca é como é que este impulso não vai ter aqui um efeito de ecogentrificação, ou seja, na prática vamos passar a ter uns espaços espetaculares, excelentes condições, mas depois consequentemente o imobiliário vai à boleia e fica tudo muito mais caro e as pessoas acabam por involuntariamente acabam por ter que ficar expulsos, entre aspas, do centro. Como é que isso é algo que está a fazer parte aí da esta questão da capital verde europeia, até porque como também já fomos capital europeia da cultura e cidade europeia do desporto, deu-nos aqui um know-how um bocadinho importante para pensarmos como é que é a capital verde europeia. E há aqui uma alteração, por exemplo, a cidade europeia do desporto e a capital europeia da cultura são escolhidas cidades que tenham que ter cultura ou tenham que ter desporto, mas a capital verde europeia é escolhida em 3 indicadores fundamentais: o passado, o presente e o futuro. Em que o passado é o que vale mais, vale 50%, o presente vale 25% e o futuro vale 25%. Ou seja, não pode ser atribuído a quem ainda não fez nada, ou quem quer ainda fazer. Tem que ter promessa, não é? Não, tem que ter já uma quantidade de indicadores mensuráveis que possam testar que aquela cidade, nós Guimarães não é uma cidade verde
que só tem pássaros e que não tem problemas. Não, nós temos problemas na mobilidade, nós ainda temos descargas ilegais. Mas a capital verde europeia não é para, senão todas as cidades nórdicas quase ganhariam sempre. É para cidades que tiveram problemas, é para cidades de convivência, é para cidades que tiveram problemas e que souberam adaptar-se e ser resilientes e melhorar os seus problemas. E até arranjar soluções inovadoras. Até arranjar soluções inovadoras. Porquê? Já fomos algumas. Exatamente. Porquê? Porque cidades completamente verdes, cidades sem problemas, cidades sem carros, cidades não são a maior parte das nossas cidades. A maior parte das nossas cidades europeias, principalmente do sul da Europa, mas também do norte, menos norte, mas mais meio da Europa, são cidades que têm indústria, são cidades que têm carros, são cidades que têm dificuldade em comunicar com a população. Isso é uma grande diferença entre as cidades do sul da Europa, Guimarães e as outras todas do sul da Europa com as do norte, é que nós conseguimos chegar à população muito facilmente através do porta a porta. Nós podemos bater à porta, que as pessoas abrem-nos a porta, e muitas vezes os colegas dos países nórdicos dizem isso era impossível, nunca nos abririam a porta. E este abrir de porta faz com que haja uma relação próxima. As pessoas conhecem os técnicos, as pessoas conhecem os políticos, as pessoas sabem onde vão bater à porta também, porque nós vamos-lhes bater à porta, mas a seguir eles vêm-nos bater à porta também, a dizer, prometeram-nos isto, prometeram-nos que seríamos capital verde europeia, e o que é que vocês fizeram agora? Agora já têm o prémio e pronto. Não, vão-nos bater à porta a seguir, que é o que é que isto vai melhorar. E cada vez mais, eu acho que a população procura cidades que se viva bem, que sejam ambientalmente saudáveis, que sejam cidades com proximidade aos estabelecimentos de ensino, às universidades, que tenham tudo perto. Eu acho que esperemos que a habitação, e não queremos de todo que a habitação suba ainda mais, porque é um problema a habitação. É um problema de Guimarães. É um desafio do país e também de Guimarães. Neste momento, o centro da cidade o Sr. Presidente da Câmara já decidiu, vai retirar, condicionar largamente os veículos no centro da cidade. Obviamente que estamos aqui, é aqui uma luta saudável entre o comércio e o bem do sustentável, o comércio que acha que as pessoas, retirando os veículos automóveis, as pessoas deixam de comprar. Mas não é verdade, porque se eu for a pé, eu tenho que deixar o meu carro mais longe. E se começar a chover, eu posso ir a um café e já vou consumir. Se tiver sol, vou para debaixo de um toldo e vou ver uma loja que até nem era para ir lá. E se for de carro, para a porta, vou apenas comprar num sítio e sigo. Assim eu vou ter uma visão mais abrangente. Exatamente. Uma visão mais abrangente da cidade e vou encontrar locais que até me tinham passado despercebidos. Por isso, todos os locais que eu conheço e que conhecemos certamente, que tiveram esta luta saudável na retirada e no condicionamento do automóvel, acabaram por passar e neste momento são locais com comércio muito melhor e com comércio muito mais competitivo. E a população acaba por se habituar a andar a pé, porque também faz bem à saúde. E também joga bem com toda a gente de volta do desporto. Exatamente. Uma vida um pouco mais ativa, as pessoas adoram correr. Adoram correr, adoram andar de bicicleta, mas depois não gostam de andar a pé, que é um bocado é engraçado. Mas esperemos que este seja um primeiro passo também para uma alteração de comportamento que todos temos que fazer, ou andar de transporte público ou andar a pé. Muito bem. E a relação aqui no outro campo, já no que toca a ferramentas, será que sentem que falta acelerar alguma mudança para acelerar o processo, o conjunto de mudanças que estão a fazer? Se há algo que falta ou que
pode ainda ser melhorado, por exemplo, no financiamento, eventualmente nas competências, porque pronto, já temos aí, estamos a endereçar já muitos domínios, eu vejo que já há uma abordagem bastante completa, mas eventualmente haverá algum campo que vem que... A questão da inteligência artificial, a questão do smart, essa questão é sempre uma questão muito, muito dinâmica e que ontem já era passado mesmo, e que há sempre uma nova tecnologia que aparece, e isso acho que é importante que os municípios cada vez mais tenham capacitação nessas áreas para poderem acelerar e para poderem chegar a conclusões, porque há muitas plataformas, há muitos cartões smart, há muitas integrações, e depois há técnicos especializados que sabem quais são as melhores soluções, mas, por exemplo, para nós que somos de outras áreas e que trabalhamos com a inovação e que trabalhamos com a tecnologia, muitas vezes precisávamos ter mais conhecimento, que era para podermos também ajudar os nossos colegas da área dos sistemas inteligentes, da área smart, a escolher as melhores opções. Monitorizar. Cada vez mais é necessário monitorizar. Ninguém vai... Até há bem poucos anos, e sem acharem que eu sou uma dinossauro, que não sou. Eu quando entrei para o município de Guimarães ainda havia máquinas de escrever, ou seja, e não vai assim há tantos anos. Por isso a tecnologia foi incrementada e fomos alterando procedimentos. Eu, por acaso, nunca trabalhei com a máquina de escrever porque tive a sorte de já ter um computador. Mas havia ainda ainda havia isso. E há muitos funcionários que ainda precisam de cada vez... são mais velhos, precisam de se habituar às novas ferramentas e precisam de perceber que as novas ferramentas não são só para os mais novos, que todos conseguimos. Por isso têm que ser fáceis, têm que ser interativas, têm que ser de fácil integração. As plataformas têm que integrar umas nas outras. Naturalmente, né? Sim, que é uma coisa que muitas vezes ouve-se das soluções se integrarem, mas depois a integração ficou numa palavra num PowerPoint. E, portanto, e o que ouvíamos, por exemplo, ontem, que o Base dizia que em 6 horas conseguimos fazer o twinning de 60 dias de trabalho. Eu posso corroborar isso, porque eu, quando entrei para o município de Guimarães, fui fazer o levantamento de circuitos de recolha. E como é que se fazia o levantamento de circuitos de recolha? Era andar atrás dos circuitos de recolha e fazer no mapa os circuitos e apontar a dizer ao lado do café, ao lado não sei o quê, o contentor. E fomos evoluindo. E agora eu não preciso nada disso, porque há uma ferramenta informática com GPS, uma coisa extremamente simples, que me dá todos os dias as rotas, se ele acelerou, se não acelerou, se está atrasado, se não está. Mas para o meu conhecimento não posso dizer que aquilo não foi importante. Ou seja, eu acho que a componente tecnológica é muito importante, mas um conhecimento do terreno também é importante. E do negócio, também é fundamental. Tem que se juntar as duas funções, e a tecnologia tem que nos ajudar. Nós perdemos muito tempo e a tecnologia se calhar ajuda-nos a ganhar muito tempo. Estou confiante com isso. Sim, vamos vendo isso na nossa vida privada, no dia a dia. Há muitas coisas que acelerou. Agora, de facto, há um dos desafios que aludiu é o tema das organizações, e de facto há um sociobiologista americano, Wilson, que aborda isso, que é o nosso desafio coletivo, é que temos emoções do Paleolítico, organizações medievais e a tecnologia adeusada, e portanto é uma coisa que realmente, e portanto aqui as dimensões, as organizações também é um desafio. Isso vimos aqui também em Istambul, vimos coisas fabulosas. Sim. Tanto património como no plano tecnológico, mas ao mesmo tempo vimos coisas, e também falaram de casos em que determinados sítios conseguiam ter 3 câmaras de videovigilância e apontar para a mesma coisa, mas o que acontecia com uma era de uma área da organização, outra era da outra, e portanto, a falta de integração entre as organizações, e às vezes dentro da própria organização. Isso é este desafio. A falta de planeamento. Às vezes é preciso guardar um daqueles quiosques para as pessoas da própria organização se encontrarem às vezes e falarem entre eles. E isso é muito importante, porque nós sentimos essa dificuldade
as câmaras, e quase todas devem sentir essa dificuldade, que é quase cada departamento trabalha para si só. E uma das questões que a ação climática veio aqui alterar foi nós termos criado a equipa de transição climática, que é uma equipa multidisciplinar dentro do município, que todas as quintas-feiras à tarde se junta para falar sobre o que estão a fazer. Porque muitas vezes o que acontece, e somos cerca de 14 pessoas, à quinta tarde, sempre. Temos o Laboratório da Paisagem, temos a Coordenadora da Estrutura de Emissão Guimarães 2030 e depois são de cerca de 12 técnicos do município das diversas áreas. Da área dos sistemas inteligentes, da área da energia, da área de mobilidade, da área da economia, da área de planeamento, da área do ambiente, da área da estrutura verde, que se juntam apenas para dizer o que é que estamos a fazer. Este projeto vai interligar ao teu, vamos juntar aqui. Aquele projeto, esse projeto já não liga com o meu, mas pode ligar com aquele. Eu ouvi que a empresa municipal de água estava a fazer um projeto para aí. E fazemos aqui quase um brainstorming. Inteligência coletiva. É a inteligência coletiva, e que foi a equipa também que apoiou a redação da candidatura à Capital Verde Europeia. Porquê? Porque já tinha este know-how, já tinha este conhecimento alargado, consegue explicar melhor também e contar a história. E também foi a equipa que elaborou o Plano Municipal de Ação Climática de Guimarães por causa deste vasto conhecimento. E continuamos todas as quintas-feiras à tarde, nós nos juntamos para saber e para trabalharmos em conjunto, que é um dos maiores problemas dentro das próprias organizações, para não termos 2 câmaras de vídeo no mesmo sítio. Ou 3. Agora gostaria de dar a palavra à Dalila. Algum tema que não tenhamos abordado hoje e que considera que seja particularmente interessante para os nossos ouvintes? Eu acho que um dos maiores desafios que os municípios vão passar nos próximos anos serão a descarbonização, de facto. Nós vamos ter que acelerar a descarbonização, acelerar a ligação ao setor privado. O setor privado só se junta ao setor público se achar que pode ter algum interesse, porque as empresas e a indústria estão para trabalhar e para comercializar, e para fazer, e para vender, e para olhar para o seu produto e para ver como é que vai melhorar o seu produto, e muito bem. Mas eles conseguem estar perto do setor público se perceberem que alguma coisa os vai interessar, que temos algo também para lhes mostrar, que também lhes pode ser interesse. Eu acho que os municípios têm que fazer uma ligação muito mais estreita ao setor privado, e não só ao setor da economia, não só ao setor de quero ampliar a minha empresa, não. É a toda a política do setor privado. E a mobilidade, eu acho que as cidades vão passar por graves problemas com a mobilidade, porque cada vez há mais pessoas, até por causa do problema da habitação que falamos. As pessoas cada vez vão viver menos nos centros das cidades, vão viver mais fora das cidades, vão ter que se mover mais. Os carros vão ficando mais baratos. Os carros vão ficando mais baratos. E vão criando mais carros, mais filas de trânsito. Esse vai ser também um grande desafio para as cidades e aí a área inteligente, a área smart é muito importante, até para fluxos. Analisar fluxos de trânsito, fluxos de saídas, novas, o que é preciso, onde é que é preciso retirar trânsito. E as pessoas também perceberem onde é que têm oportunidades que geram menos impacto. Exatamente. E que às vezes passa mesmo lá, e se calhar tem uma paragem ali a 100 metros, mas se não tem essa noção. E em Portugal, principalmente em Portugal, até mais do que no resto da Europa, vamos ter um grande desafio, que é o Plano Estratégico de Resíduos até 2030, porque estamos muito longe, mas muito longe de atingir sequer as metas, eu diria que em 2040, quanto mais em 2030.
E depois os municípios são muito diferentes na área dos resíduos. Há municípios que estão até a acelerar bastante e já têm algum know-how e mesmo assim estão atrás das metas, mas temos outros municípios que quase que não têm técnicos nessas áreas e que é preciso ter técnicos, é preciso ou ter consultores, ou seja, mas que se entranhem nos problemas, que não sejam feitos planos iguais. Sim, para ficar na gaveta. Para ficar na gaveta e que sejam iguais em Celurico de Basto ou Celurico da Beira. Acho que falou aí do tema da cocriação e acho que isso é fundamental, porque de facto as pessoas participarem e terem noção do que é que ali portanto, de outra forma, de facto vimos o presidente da APA há pouco tempo a falar de que estamos cá sem aterros. E, exatamente, portanto, não temos aterros. É um desafio. Não temos aterros, só temos 2 incineradoras viáveis em Portugal e a Comissão Europeia já não vai dar mais financiamento para incineração, nem para eficiência, nem para valorização energética dos resíduos. Temos Porto de Lisboa, temos as estações mecânico-biológicas que requerem uma separação dos orgânicos e temos muito pouco tempo. E isso preocupa-me e deve preocupar a maior parte dos municípios, porque eu não sei quais serão sei que há consequências que não sei quais são as consequências em termos de multas da Comissão Europeia, mas sei quais são as consequências de eu não quero um aterro à minha porta. E se continuarmos a produzir a quantidade de resíduos que produzimos, a renovar esse problema, vamos ter que renovar outra vez o Not in My Backyard, o NIMBY, porque vamos começar a ter aterros outra vez. Muito bem, agora está na altura aqui de um segmento um pouco mais Flip the script. You are the one asking the questions and I'll be the one answering them. E em que a Dalila faz as perguntas e eu é que lhes respondo, portanto vamos ver o que é que sai daí. E portanto, não sei se tem alguma pergunta que gostaria de me fazer? Sim. Boa. A Babel tem-nos ajudado e tem sido uma empresa. Uma startup. Que nos tem ajudado mesmo em matérias de financiamento, na divulgação de boas práticas. E como é que conseguem? Eu ontem fiquei admiradíssima com eu estar a falar juntamente com Istambul e ao lado de Cincinnati. Ou seja, como é que conseguem esta ligação ao mundo? Nós estamos muitas vezes só com esta ligação à Europa, mas esta ligação ao mundo é de facto fundamental e eu quero dar-vos os parabéns e perguntar como é que fazem e porque é que acham que é importante esta ligação mais global e não só tão territorial? Bem, a Bubble já existe há 7 anos, apesar de ser uma startup, e tem estado a crescer, já somos mais de 50 e de facto, sendo uma spin-off da Fraunhofer, portanto tem um pé na investigação e desenvolvimento, a verdade é que depois tem esta relação direta com as cidades e ela nasceu com essa veia, portanto um pouco ligada ao mundo da investigação e portanto com a base europeia, portanto aí desde o início foi participando em muitos projetos europeus e com muitas cidades. Na prática depois, à medida que a própria Babel começou, eram 2 pessoas, o fundador e mais uma pessoa, entretanto foi crescendo e lentamente e curiosamente eu acho que, não sei a partir de que momento, mas deve ter sido se calhar a partir da 20ª pessoa é que começou a haver pessoas da mesma nacionalidade, porque a verdade é que temos até nacionalidades distintas e claro que mesmo sendo europeus de locais distintos e portanto isso dá uma noção de território muito, muito distribuída. E por outro lado esta prática dos projetos também de base europeia também nasceu com essa vocação. O que também parece que seja decisivo é o facto de sendo uma empresa especializada na inovação urbana,
Obviamente que não fica presa a 2 ou 3 cidades que são entusiastas, porque sabemos que têm o seu ciclo de vida. Às vezes é a equipa executiva ou a técnica que são fortes, são os campeões dos temas, mas depois sabemos que ao fim de algum tempo ou mudam de identidade e, portanto, às vezes vemos alguns municípios que estão na linha da frente e depois recuam, passam a ser outros, e portanto há toda esta dinâmica. E o que acontece na prática é que a Babel consegue estar sempre em relação com as cidades que estão sempre a querer de facto romper e inovar um pouco, como Guimarães está, obviamente, como Guimarães está a fazer, e portanto tem esta grande vantagem que está ligado, é um pouco como vemos já a Fórmula 1. Certo. Na Fórmula 1 são ali aquelas dezenas de equipas, e mesmo as que ficam para trás não são necessariamente carros lentos, e isso não são equipas vagarosas, e portanto a verdade é essa. Portanto temos esta vantagem. Aliado a isso, de facto houve um momento que eu confesso que não sei quando, mas há aqui um momento em que vê-se que esta dinâmica de facto começa a europeia, e portanto temos uma colega que está a trabalhar nos Estados Unidos, e portanto a Smart City Expo que vai acontecer lá tem a nossa participação ativa, assim como tem a de Barcelona. E temos projetos até para o Vietnã, e portanto há projetos há uma cobertura, e portanto o mundo é de facto, e assim como já tivemos aqui podcast com cidades brasileiras, e portanto temos uma noção do globo, e a verdade é que os desafios que enfrentamos, e muitos daqueles que falamos hoje, são globais, e portanto de facto temos que aprender todos e mobilizar este conhecimento, esta vontade, e é um pouco por aí que a Babel também tem essa ligação à realidade. Obrigado pela pergunta, e muito obrigado aqui também por essa participação. Agora que chegamos ao fim, tenho aqui de fazer aqui uma última pergunta, e a pergunta que fazemos a todos os convidados, e também para a Dalila, que é: o que é para si uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é uma cidade onde as pessoas são inteligentes, primeiro. Dar conhecimento à população é a primeira ferramenta para que a cidade seja inteligente. Uma cidade inteligente é uma cidade com conhecimento, é uma cidade que inova, é uma cidade que recebe bem as pessoas, e é uma cidade que se adapta e que é resiliente ao território. É uma cidade que monitoriza, é uma cidade que se torna uma inspiração, e que monitoriza para tornar melhor. Não monitoriza só para dizer que temos sensores. A sensorização serve para mudar ou deixar estar se estiver bem. Mas principalmente uma cidade inteligente é uma cidade em que as pessoas gostam de lá viver e têm noção do que é viver numa cidade inteligente. Muito bem. Muito obrigado por teres vindo ao programa. Obrigada. Teres sido a primeira mulher convidada. Tivemos as primeiras 2 edições, tivemos uma mulher também, foi a Gretel, mas na qualidade de entrevistadora, e portanto acho que tem uma prática que temos que manter. Quando tivermos homens convidados tem que ser ela. Muito bem. E parabéns a toda a equipa, porque de facto é um trabalho fantástico que estão a fazer, e votos de melhor sucesso para Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life. Obrigado.